Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Falcon. Vamos começar a nossa aula de hoje e o tema é o ciclo das políticas públicas. Nesta aula, você vai aprender toda a composição do ciclo e também verificar como é importante compreender o conceito de políticas públicas para a melhor compreensão do ciclo das políticas públicas, que envolve desde a etapa da definição de um problema até mesmo a avaliação das políticas públicas adotadas. É uma excelente maneira de você se preparar para a sua prova, afinal, políticas públicas é um tema bem recorrente, é um tema que tem sido cobrado com frequências em concursos públicos e é muito provável que ele possa aparecer no seu concurso também. Portanto, aproveite essa oportunidade para tirar as suas dúvidas. Uma ótima aula para você. Vamos juntos aqui direto do Alfacom com a nossa aula, que é o ciclo das políticas públicas, tá? Eu começo falando sobre políticas públicas. Afinal, não tem jeito. Quando a gente fala sobre políticas públicas, imediatamente a gente pensa em duas figuras importantes. Pensamos na administração pública, principalmente nas ações governamentais, seja um governo nacional, estadual ou até mesmo municipal, e na figura do cidadão, na figura da sociedade, né? Na figura do interesse coletivo, da coletividade. Mas por que a gente pensa sempre nessas duas figuras? Porque existem governantes que nos representam e que são eleitos através de uma maioria, são aqueles que votam, aqueles que participam de um processo de eleição e aproveitam e pesquisam sobre os seus candidatos, que serão seus possíveis representantes, para que eles possam tomar decisões importantes e participar da elaboração de políticas públicas que serão destinadas à satisfação, ao bem-estar, ao interesse coletivo do cidadão e da sociedade. Portanto, existem duas figuras importantes aqui quando a gente fala de políticas públicas, que é a figura do governo e a figura do cidadão. A partir desse momento, você consegue perceber que políticas públicas representam um conjunto de iniciativas governamentais organizadas em função de necessidades socioeconômicas que contêm instrumentos, finalidades e também fontes de financiamento. O que eu quero ressaltar, e eu acho que é importante também um pouco de contexto histórico, afinal, dependendo da abordagem da questão, pode acabar sendo um tema da sua prova. Quando as políticas públicas passaram a surgir no nosso país, passaram a ser implementadas de fato, o caráter era centralizador. Não é uma política pública hoje em dia, como ela se apresenta transparente, né? Afinal, a gente fala tanto sobre a importância da transparência e percebe um governo cada vez mais preocupado com essa tal transparência. Detalhe, eu estou falando teoricamente, tá? Não que eu seja a favor ou que eu seja contra o governo atual ou qualquer tipo de representante, porque a mim cabe apenas o conceito que pode ser aplicado na sua prova, independente de questões partidárias ou qualquer coisa parecida, tá? Então, em tese, a gente acaba percebendo um governo que assume essa responsabilidade, assume para si, para o benefício também da sociedade, de ter a oportunidade de perceber o que ocorre, né? Quais são as decisões que são tomadas, o que é implementado, de onde vem aquela verba, qual é a origem daquele dinheiro público, se ele está sendo gasto, investido para o bem-estar da sociedade, para a satisfação das necessidades do cidadão. Então, hoje, você tem a figura do cidadão tendo maior capacidade para poder controlar as ações públicas, as ações governamentais, e você passa a ter um governo cada vez mais comprometido com a ética, cada vez mais comprometido com o cidadão, cada vez mais comprometido com a questão da transparência, tá? E aí você começa a perceber que as demandas, elas acabam existindo naturalmente, afinal, cada comunidade apresenta a sua própria demanda,
Imagine quantos milhares de municípios possui o nosso país, né? Que acabam compondo os estados e também o Distrito Federal e que acabam compondo toda uma nação. Existem muitas demandas a serem percebidas, a serem debatidas, discutidas pelo governo, para que finalmente essas demandas sejam transformadas em ações governamentais efetivas que garantam a satisfação das necessidades do cidadão. E essas ações efetivas que buscam sanar essas demandas, essas necessidades, são as políticas públicas que são criadas. E um fato interessante, né, como eu acabei de dizer para você, antes elas tinham um caráter centralizador. Hoje em dia, as políticas públicas elas possuem caráter descentralizado e democrático. Até porque hoje a participação social ela existe. É lógico, né, que o cidadão ele apresenta suas demandas de maneira organizada, né, através de grupos organizacionais, né? Existem organizações sociais, né, que conseguem apresentar as demandas da comunidade para que o governo, seja ele nacional, estadual ou municipal, perceba essas demandas e debata, decida, para que posteriormente possa implementar as políticas públicas, trabalhar com a execução das políticas públicas e também monitorá-las e perceber se o resultado, se a efetividade esperada foi alcançada ou não, se a eficácia esperada foi alcançada ou não, né? E cabe também a importância dos indicadores e tal, mas basicamente é assim que funciona. Mas olha só que curioso, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, se vocês já pararam para perceber, mas ainda que seja hoje em dia uma política pública de caráter descentralizado e mais democrática, quem decide, quem debate, quem tem a capacidade de tomar decisões com vistas à implementação, execução das políticas públicas é o governo, né? Ou seja, nós, enquanto cidadãos, temos a capacidade de apresentar as nossas demandas, de cobrar, de acompanhar, inclusive, né? De realizar o monitoramento. Porém, não temos a capacidade ainda de decidir, não, é isso aqui que deve ser feito, de ir lá, debater, tomar as nossas decisões e fazer com que as nossas decisões sejam prevalecidas, né? Que elas prevaleçam. Pelo contrário, o que a gente ainda conta é com a nossa escolha, né? Por isso a importância das eleições, eu acabei comentando isso com você há pouco. Escolha dos nossos representantes é uma forma de controle da organização pública, né, do governo, da gestão pública em si. E a partir da escolha dos representantes, precisamos confiar que fizemos a melhor escolha, aqueles que nos representarão tomarão decisões, deliberarão, discutirão para a posterior implementação, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Então é algo curioso, né? Porque temos sim participação, mas não tão ativa quanto as ações do governo e as decisões que são tomadas também pelo governo. É lógico que passou a ser mais descentralizado, um caráter mais democrático, mas ainda assim o cidadão não tem capacidade decisória para chegar lá e falar assim, não, é isso aqui que eu preciso para a minha comunidade, essa é a minha decisão e isso será implementado, beleza? Então o cidadão ainda conta com representantes para que as políticas públicas possam ser decididas, definidas e adotadas, tá? Agora volta e vamos embora continuar a nossa aula. Políticas públicas representam elementos fundamentais para a formação de programas de ação governamental. Com toda certeza, né? E eu acabei de explicar isso também. As políticas públicas, elas envolvem ações, envolvem metas, envolvem planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e também o interesse público. Inclusive, cabe aqui salientar também
uma outra informação que eu acho que é bem importante e que esse assunto, de certa maneira, acaba se comunicando com outro assunto dentro das organizações públicas, que é a questão do planejamento. Muito se fala sobre a importância do planejamento, né? Planejamento ocorre com mais excelência, podemos dizer assim, né? Com mais continuidade na esfera privada. Na esfera pública, a gente não tem a mesma característica do planejamento privado em função da alta rotatividade que existe na gestão pública. Não digo nem em relação aos cargos de cada organização pública em si, mas o planejamento governamental principalmente, porque a cada período de eleição você acaba tendo mudanças no planejamento e isso acaba, de certa maneira, afetando aquilo que fora idealizado no governo anterior para um próximo governo, mesmo que você conte com PPA, com plano plurianual, que estabelece lá sobre a importância do planejamento ter uma continuidade a partir de um mandato seguinte, baseando-se no mandato anterior, mas fato é, os políticos não possuem as mesmas ideias, um planejamento é iniciado, mas não é completamente finalizado, e quem acaba sofrendo somos nós, sociedade, os cidadãos que continuam com demandas a serem atendidas e que parcialmente, ou até mesmo uma pequena porção desse todo, acaba sendo satisfeito, e isso é muito pouco, né? É aquém da necessidade de todos os municípios e estados que compõem o nosso país, beleza? Agora, a partir do momento em que você consegue perceber e compreender todo esse processo sistemático de políticas públicas, qual é a relação que as políticas públicas possuem com o planejamento? Bom, planejamento, ele representa basicamente a definição de objetivos. E a partir do momento em que as ações do governo elas são realizadas para alcançar os objetivos, que representaria, nesse caso, a satisfação das necessidades do cidadão, que é o seu principal destinatário, o planejamento nas organizações públicas ele existe, inclusive há uma inspiração na administração privada, a existência do planejamento estratégico nas organizações públicas, e também posso dizer, através de decreto, que isso também se encontra previsto, né, como planejamento governamental. Lá mesmo no decreto você consegue encontrar referente ao plano plurianual, que agora compreende o período de 2020 até 2023, um planejamento de médio prazo, mas de suma importância para que as ações, as metas governamentais sejam estabelecidas e através das dimensões, seja estratégica, tática, operacional, que também constam em relatórios técnicos, né, dentro do plano plurianual, você acaba percebendo o comprometimento também do governo, que se preocupa em planejar as suas ações, em desenvolver políticas públicas que sejam eficazes, que sejam efetivas para alcançar a satisfação das necessidades da sociedade, tá? Então, esse tema, políticas públicas e planejamento nas organizações públicas, eles acabam caminhando lado a lado e é muito provável também que você acabe percebendo alguma questão de prova que envolva esses dois aspectos. Tanto que lá no decreto relacionado ao plano plurianual, você conta inclusive com a definição de políticas públicas, beleza? Seguindo, a partir do momento que você tem essa definição de políticas públicas, né, e todo esse panorama construído, todo esse direcionamento construído, eu vou começar a apresentar para você agora o ciclo das políticas públicas, que é o nosso grande objetivo da aula de hoje, e eu saliento a você que existem determinadas etapas que são bem importantes e que acabam sendo cobradas com mais frequência em provas, tá? Essas etapas que são mais importantes e cobradas com mais frequência em provas são as etapas da formulação, da implementação, da execução e da avaliação de políticas públicas, tá? Essas etapas, elas são bem importantes dentro do chamado ciclo das políticas públicas. Prestem atenção,
em formulação, implementação, execução e avaliação de políticas públicas. Bora nessa? Vamos lá então observar cada um desses componentes, né, dessas etapas do ciclo das políticas públicas. O ciclo das políticas públicas ele é constituído por definição do problema, agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Como eu disse, né? Dentre essas etapas que compõem o ciclo das políticas públicas, eu sempre destaco nas minhas aulas a formulação, a implementação, a execução e a avaliação de políticas públicas. Com toda certeza, são etapas frequentemente cobradas em provas. Você que de repente já estudou políticas públicas anteriormente já deve ter visto algumas questões tratando exclusivamente sobre essas etapas. Então, fique atento, fique atenta. É muito provável que isso se repita numa abordagem futura, num concurso que você fará, beleza? Vamos então observar o que significa cada uma dessas etapas, tá? Vamos para o momento que a gente costuma chamar de momento zero desse ciclo, beleza? E o momento zero seria a definição do problema. Mas o que é a definição do problema? A definição do problema consiste na identificação e no delineamento inicial da situação problema que determinará a definição dos objetivos da política pública. Em outras palavras, né? Nós sabemos que a sociedade possui demandas, essas demandas são necessidades, né? São problemas a serem atacados, a serem resolvidos pelas ações governamentais, pelas políticas públicas que serão criadas. Então, o momento zero representa a definição do problema, beleza? Identificar qual é a real necessidade, né? Qual é a real demanda existente para que outras ações posteriormente sejam concretizadas. Beleza? Continuando. O momento 1, né? Até porque o momento 0 é considerado a definição do problema, o momento 1 é a agenda. Mas o que seria a agenda? A agenda é o estudo, é a explicitação do conjunto de processos que conduzem os fatos sociais a adquirirem status de problema público, transformando-os em objeto de debates na mídia, até porque torna-se público um problema identificado, algo que precisa ser debatido e que, inclusive, a própria mídia acaba destacando e debatendo também essas questões como forma, entre aspas, vamos dizer assim, né, também de controle, de alguma maneira cobrar as questões de transparência, de responsabilização, até porque quando você estuda o próprio accountability, você tem o accountability horizontal, o accountability vertical e o accountability societal. E você tem a importância da contribuição da mídia, das organizações não governamentais, né, que também possuem capacidade de fazer denúncias. Nesse caso, né, é lógico que não são denúncias, mas são debates importantes a serem promovidos para a inclusão de determinados assuntos que são importantes e que precisam ser discutidos, deliberados para o atendimento às necessidades dos cidadãos, tá? Continuando. O momento 2 desse ciclo das políticas públicas se refere à elaboração. Mas o que seria a elaboração? É a identificação, é a delimitação de um problema atual ou potencial, a determinação das possíveis alternativas para solucioná-lo, para satisfazê-lo, e também a avaliação dos custos, dos efeitos e o estabelecimento de prioridades.
Perceba que aqui o que existe é a determinação de possíveis alternativas para solucionar os problemas que foram identificados, verificar a viabilidade dos custos, dos efeitos produzidos, conseguindo estabelecer prioridades, para que posteriormente seja adotado o momento 3 desse ciclo, que representa a formulação. Formulação, uma das etapas que eu marquei como importante, porque na formulação você tem a seleção, a escolha da alternativa considerada mais conveniente, seguida de declaração que vai explicitar qual foi a decisão adotada, os seus objetivos e marco jurídico, administrativo e financeiro. Uma coisa é você levantar as possibilidades, outra coisa é você escolher a alternativa considerada. Levantar as possibilidades, as possíveis alternativas é a elaboração. A formulação já consiste na decisão da escolha da alternativa considerada mais conveniente, porque muita gente acaba confundindo elaboração com formulação, tá? Próxima etapa, próximo momento desse ciclo de políticas públicas, né, que seria o momento 4, isso, momento 4, que se refere à implementação. O que seria a implementação nesse caso? Ela é constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo, né, e também dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos que são necessários para executar uma política. Então, quando a gente pensa na implementação, a gente pensa no planejamento e na organização dos recursos necessários e do aparato administrativo que é necessário. E na execução, apenas na execução, é que você tem as ações que são destinadas a atingir os objetivos estabelecidos pela política, ou seja, colocar em prática de forma efetiva a política. Representa, portanto, a sua realização. Então, cuidado, porque implementar ainda não é realizar. A realização da política, ela é na execução e não na implementação. Beleza? Seguindo. Acabei de falar sobre a execução, que seria o momento 5 do nosso ciclo de políticas públicas, e agora a gente vai para o nosso momento 6, que é o acompanhamento, né? Até porque, se políticas públicas estão sendo executadas, é fundamental que elas sejam monitoradas. Então, que haja um acompanhamento nesse processo. E o que significa o acompanhamento? É a supervisão da execução de uma atividade, com o objetivo de fornecer a informação necessária para introduzir eventuais correções, até porque só há possibilidade de realizar correções a partir do momento em que há monitoramento, que há um acompanhamento. Se não houvesse acompanhamento, erros seriam cometidos, erros acontecem, inclusive, tá? É importante ressaltar. E se não houvesse acompanhamento, monitoramento, não haveria possibilidade de correção concomitantemente. A correção só poderia ser realizada posterior à avaliação dos resultados, o que acaba comprometendo muito das ações que poderiam ser corrigidas a tempo e proporcionar àqueles que possuem a demanda a satisfação das suas necessidades. Beleza? Então, o acompanhamento, nesse caso, ele é fundamental. Esse acompanhamento, ele assegura, ele garante, né, a consecução dos objetivos estabelecidos, né, o alcance daquilo que é desejado. E, por fim, temos o nosso momento 7, né, que é o último momento do ciclo das políticas públicas, que consiste na avaliação das políticas públicas. Existem vários tipos de avaliações de políticas públicas, inclusive, já seria um assunto tratado à parte, mas a avaliação, ela trata da mensuração, da análise a posteriori, tá? O acompanhamento é concomitante, é simultâneo. A avaliação é uma análise a posteriori dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, né? É ali na avaliação
que busca-se a percepção, por exemplo, se a política pública alcançou a eficácia pretendida e se ela foi efetiva, ou seja, se ao longo do tempo ela conseguiu proporcionar um grau de satisfação ao cidadão portador das demandas e que precisam ser atendidas de acordo com as ações governamentais e com a adoção, a execução de políticas públicas que visam a satisfação dessas demandas. Por isso vem a importância dos indicadores de desempenho, como a efetividade, tem também a questão da economicidade, a questão da eficiência, da eficácia, que também são importantes indicadores, para fazer com que a figura do cidadão, ao longo do tempo, consiga ser satisfeita em relação às suas necessidades. Maravilha? Bom, chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado e aproveitado para revisar esse assunto, um assunto que tem sido cobrado com frequência nos concursos públicos. Me despeço por aqui, um grande abraço, bons estudos e até a próxima!